Bom, Kailan, vamos lá para o vídeo que você solicitou, né, para entender melhor de como resolver. Então, assim, por que que a fórmula está diferente? O que é que está diferente? Lá no vídeo que você assistiu da professora, ela faz só com essa fórmula aqui primeira, né? E lá tá só M, porque lá é montante de forma geral. Nesse caso aqui, eu quero montante 1, ou seja, o montante do primeiro mês é igual ao capital. O capital sempre vai ser o mesmo, 4.000, vezes 1, esse 1 vem de porcentagem dos 100%, mais I, o I é a taxa sempre vem acompanhada desse símbolo de porcentagem, elevado a T. O T é o tempo. Muita atenção com esse T. Nessa questão aqui, quando pede primeiro mês, se refere ao número 1, né? Primeiro mês. Então, o tempo será 1 aqui, o expoente será 1, certo? A segunda fórmula quer saber os juros, 1, ou seja, os juros do primeiro mês será igual à subtração do montante do primeiro mês com o capital. Então, assim, para a gente calcular os juros do primeiro mês, a gente precisa descobrir primeiro quem é esse montante do primeiro mês. E é isso que a gente vai descobrir primeiro, certo? Quando começar a resolver essa questão será uma das últimas da prova, certo? Aqui tá a primeira porque é melhor para resolver, mas na questão, lá na prova serão as últimas. Quando você for resolver, você tem que identificar quem é o capital, é o C. No caso aí, o capital é sempre o valor do empréstimo, é o valor do empréstimo que foi dado. No caso aí, o empréstimo dado foi de quê? 4.000 reais, certo? Então, o capital sempre é o valor inicial, é o valorzinho que tá lá puro, sem nenhum juros em cima, certo? Então, assim, deixa eu só apagar isso aqui que tá feio, essa igualdade. Então, vamos lá. É 4.000 capital. A taxa, que é o izinho, quer dizer, a taxa é o i, não é o t. A taxa, ela tá em taxa percentual, né? Então, eu tenho que transformar ela em número decimal. Para eu transformar ela em número decimal, basta eu dividir esse 5 por 100, que será igual a 0,05. Lembrando aqui, ó, numerador dividindo por um denominador que termina em zero. Então, a gente repete o numerador aqui, ó. E aí, olha quantos zeros tem no denominador. Tem 2. Então, desloca duas casas e acrescenta a vírgula da direita para a esquerda, certo? Então, aqui a nossa taxa percentual, né? A nossa taxa está em um número decimal. O tempo, nesse caso, nosso tempo é 1, porque eu quero saber do primeiro mês. O montante 1 a gente não sabe, a gente vai descobrir. E os juros 1 também a gente vai descobrir. Vamos lá, vou usar outro pincel para começar a responder. Aqui são só as informações. Se você já sabe as informações direto, então você nem precisa fazer isso aqui, identificar isso aqui. Basta você aplicar na fórmula. Eu faço isso aqui para que facilite para vocês de onde vem cada informação. Na prova vai estar do mesmo jeito essa questão? Sim, o que vai mudar é aqui, ó, o capital na prova vai ser outro capital, né, um pouco maior, e os juros também, tá? É isso que vai mudar. O tempo aqui vai ser do mesmo jeito, 2 meses. Aí vai ter a primeira questão querendo saber do primeiro mês. Aí, sim, o expoente vai ser 1 aqui, o T vai ser 1. E vai ter a outra questão querendo saber do segundo mês. E aí, no caso, o expoente vai ser 2. Certo? Então, vamos lá. Deixa eu só pegar aqui no meu celular de apoio. Aqui eu vou fazer os cálculos mais diretos, certo? Para a gente ser bem mais rápido, porque senão o vídeo fica muito grande. Então, o montante 1 do primeiro mês é igual ao capital, né? Eu estou usando essa fórmula aqui, tá? Montante 1 é igual ao capital. No lugar do C, eu boto 4.000. 4.000 vezes 1 mais a taxa, que é 0,05, elevada ao tempo, que nesse caso aqui é 1, porque eu quero saber do primeiro mês.
Montante 1 é igual 4.000 vezes. Aqui eu tenho um inteiro, né? Mais 0,05. Tem muita gente que está confundindo essa adição. Mas é assim, quando eu tenho um inteiro, então ele é assim, ó. 1,00, ele é inteiro. A parte inteira dele é 1 e a parte decimal é 0. E nesse caso aqui, eu não tenho, nessa parte aqui, eu tenho um número decimal onde a parte inteira dele é 0. Então, vai ser 0,05. Então, a parte decimal, a parte inteira dele é 0 e a parte decimal dele é 0,5, quer dizer, 0,5. Então, a gente vai somar, né, a parte inteira com a parte inteira e a parte decimal com a parte decimal. Estou explicando isso aqui porque na turma tem gente que tem dúvida. E aí, a vírgula abaixo de vírgula. Então, aqui vai ficar 1,05 elevado a 1. A gente sabe que todo número que tem expoente 1, né? Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, montante 1 é igual a 4.000 vezes 1,05. Que, fazendo de forma direta, vai dar 4.200, tá? Eu não vou fazer a multiplicação, eu fiz na turma, mas eu não vou fazer aqui para não ficar um vídeo muito grande. Até porque vocês vão usar esse vídeo para estudar. E aí é complicado, um vídeo muito grande. Então, aqui vai dar 4.200, tá? O que é que significa essa informação, professora? Esse 4.200 aqui. Deixa eu só corrigir esse M que tá muito feio. Esse 1 também. Vamos lá. Esse montante 1 é o seguinte, digamos que o Samuel fosse devolver esse dinheiro do empréstimo no primeiro mês, né? Ele pediu 4.000 emprestado, passou um mês e ele resolveu devolver logo para não ficar devendo dinheiro. Quanto que ele iria pagar? Ele ia pagar 4.200. Como ele pediu um empréstimo, o empréstimo tem juros, então, como ele pediu 4.000, ele ia pagar juros composto. Então, ele ia pagar o quê? 4.200. Ele ia pagar R$ 200 a mais, certo? Lembrando, o que é um capital? Capital é o valor inicial, é o valor sem os juros, tá? É aquele valor puro, sem juros. Então, sempre que perguntar de capital, ele é o valor inicial, ele pode ser um empréstimo, certo? E o que é o montante, professor? O montante é o valor final, é o capital mais os juros, tá? É o capital com os juros em cima dele. Nesse caso aí, a gente vai utilizar essa segunda fórmula para calcular os juros do primeiro mês. Porém, você só observando esse resultado e comparando com esse capital, você já sabe qual é os juros desse primeiro mês. Como você vê, foi pedido 4.000 emprestado e aí ele pagou o montante de 4.200. Se 4.000 é o valor que ele pediu emprestado e ele pagou R$ 200 a mais, então esses R$ 200 a mais é os juros do primeiro mês, certo? Então, você nem precisa fazer essa fórmula, mas se você tiver inseguro, quiser fazer, é melhor, tá? Melhor do que errar. Vou fazer bem aqui no cantinho. Então, juros 1 é igual ao montante do primeiro mês, que é 4.200, menos o capital, que é 4.000. Então, 4.200 menos 4.000, juros do primeiro mês é igual a R$ 200, certo? Então, se Samuel quiser devolver esse dinheiro no primeiro mês, ele ia pagar uns juros de R$ 200, tá bom? É isso. Bom, aqui eu já calculei o primeiro mês separado do segundo mês, tá? O cálculo que o Kailan fez, que ele me enviou no WhatsApp, está certíssimo. Só que ele fez geral, né? Do segundo mês, só do segundo mês. Ele vai já ver que tá igualzinho que ele fez. Porém, na prova eu não quero geral, eu quero separadamente. Eu quero os juros e o montante do primeiro mês
E depois tem outra questão que é os juros e o montante do segundo mês, certo? Essa é a diferença, Kailan, dessa questão com a questão que você assistiu da professora, que você me mandou. Essa é a diferença, tá? Vamos para a próxima questão. Próxima questão já quer saber os juros e o montante do empréstimo no segundo mês. Então, a gente vai fazer o mesmo processo. É o mesmo processo da primeira questão. Mas o que é que vai mudar, professora, nessa outra? É que agora o tempo é o 2, o tempo é número 2, porque se trata do segundo mês. Então, vi que onde está o expoentezinho t, ao invés de ficar 1, como na questão anterior, vai ficar o número 2, certo? Aqui também muda o seguinte, para você calcular os juros do segundo mês, você vai fazer o montante do segundo mês menos o montante do primeiro mês. Aí é que está um detalhe sobre os juros compostos. O juros composto, ele usa o montante do mês anterior. No juros simples, não. No juros simples não se usa nada do mês anterior. O que vale para um mês, vale para outros meses, certo? Ó, o juros simples, gente, o juros simples sempre será o mesmo. Em todo mês vai ser a mesma coisa. Se em um mês foi cobrado R$10, no outro mês também vai ser cobrado R$10. Já nos juros compostos, não. Vocês vão já perceber que no mês passado foi cobrado o quê? No primeiro mês foi cobrado R$200. No segundo mês, o juros já vai cobrar um outro valor a mais, certo? Vocês vão já perceber essa questão. Vamos lá. Agora, de novo aqui, identificando, capital permanece o mesmo, R$4.000, certo? A taxa continua a mesma, 0,05. O tempo muda, tá? Porque eu quero saber os juros do segundo mês, então o tempo agora é 2. O montante 1, a gente vai precisar dele, ele é 4.200, que a gente já encontrou na questão anterior. Montante 2, a gente não sabe, vamos descobrir. E os juros 2 também vamos descobrir. Aqui vocês percebem que a gente não precisou utilizar os juros do primeiro mês. Você não vai precisar utilizar aí. Só nas próximas questões, né, vão ter outras questões na prova sobre esse problema, que vai perguntar o que é que você percebe com relação aos juros do primeiro mês e aos juros do segundo mês. O que é que você percebe com relação ao montante do primeiro e ao montante do segundo? Você vai só analisar os valores e vai marcar a alternativa que se aplica, tá? Mas isso é para a questão da prova, não é difícil. Vamos lá. Agora eu vou responder essa questão. Pegando a primeira fórmula, montante 2, mais uma vez, por que desse 2, tia? Porque não está só o M, como está na fórmula? Porque esse 2, ele significa montante do segundo mês. Se você não quiser botar esse 2, não precisa, não vai alterar nada, tá? Isso aqui é só uma questão de identificação para você entender que esse montante 2 representa o montante do primeiro mês. Tia, mas para que isso? Olha, olhem só aqui. Para eu calcular esses juros 2, se eu não botasse a identificação, que é o montante do segundo mês e o montante do primeiro mês, ia ficar M menos M, ia ficar muito estranho, tá? Isso aqui, esse montante 2, ele é diferente desse montante 1. O montante 2 é um valor e o montante 1 é um outro valor. Então, é só por questão de identificação, tá certo? Agora, vamos aqui. Montante 2 é igual ao capital, que permanece R$4.000, vezes esse 1, né? Abre o parênteses, 1 que vem de porcentagem. A taxa é 0,05, elevado ao tempo, que nesse caso o nosso tempo é 2, certo? Montante 2 é igual a 4.000 vezes, a gente já sabe, né? Resolve primeiro o parêntese. Esse parêntese é o seguinte: 1 mais 0,05, a gente já sabe que é 1,05, eu expliquei na questão anterior. Elevado a 2. Muito cuidado aqui nessa questão, tá? Esse 1,05 está elevado a 2, ou seja, é 1,05 multiplicado por ele mesmo 2 vezes, tá? Que vai dar o seguinte, vai dar 1,1025, certo? Vou até botar aqui de ladinho no cantinho,
1,05 vezes 1,05 igual a 1,1025, tá? Isso é o resultado dessa questãozinha aqui, desse parênteses aqui, para vocês não terem dúvida. Continuando o cálculo, no lugar dessa potenciação, eu vou colocar o resultado. 4.000 vezes 1,1025. E aí, calculando isso aí, eu não vou fazer o cálculo separado, porque eu já fiz na sala de aula, e o vídeo fica muito grande. Mas aqui, 4.000 vezes 1,1025 vai ser o mesmo que 4.410. 4.410, tá? Então, aqui é o montante 2, em reais, certo? Vou até apagar aqui e escrever direitinho. Então, no segundo mês, o montante, ou seja, o valor total, é 4.410. De forma mais clara, é o seguinte. Se Samuel fez um empréstimo de 4.000 e ele resolveu pagar só no segundo mês, ao invés dele pagar os 4.000, ele vai pagar 4.410. 4.410. Ele vai pagar com juros, tá? O que é que vocês podem perceber? O montante do primeiro mês foi 4.200. O montante do segundo mês, 4.410. Vocês percebem que houve um aumento? Então, isso é que é o juros composto. Houve um aumento. E agora vamos calcular bem aqui os juros. É a mesma coisa da outra questão, ó. Vocês percebem o quê? Que na questão anterior, o montante 1 foi o quê? 4.200. Vamos calcular aqui os juros 2. Os juros 2, né, do segundo mês, vai ser o montante 2, que é 4.410, menos o quê? O montante 1, que é 4.200. Fazendo essa subtração, qual será o resultado? Vai ser o seguinte, 210. Ou seja, gente, aqui, deixa eu só circular aqui nas respostas, e vou já explicar para vocês. Houve os juros de 210 a mais. Ó, aqui que tá. No primeiro mês, ele pagou o quê? 210 a mais de juros, né? Porque era 4.000, passou a ser 4.200. No segundo mês, ele pagou 210 a mais, porque era 4.200 e agora é 4.410. Então, ele pagou 210 a mais. O que vocês percebem aqui no juros composto? Que ele vai ser diferente. Se fosse no juros simples, sempre o juros seria de 200, sempre ia aumentando R$200 a cada mês. Porém, como é juros composto, aumentou 200, agora aumentou 210. Se fosse no terceiro mês, ia aumentar 200 e mais alguma coisa, não seria mais 210, certo? Então, essa é a diferença do juros simples para o juros composto, tá? Então, vamos observar o seguinte. Vai cair na prova também perguntando o seguinte, o que você percebe, né, em relação aos juros do primeiro mês e aos juros do segundo mês? Você percebe que houve um aumento, né? No primeiro mês foi cobrado 200 de juro, no segundo mês foi cobrado o quê? 210 de juros. O montante, o que você percebe? No primeiro mês o montante foi 4.200, né? Que é 4.000 do empréstimo mais 200 de juros. Já no segundo mês, o montante foi de 4.410, que foi o quê? Foi 4.000 do empréstimo, 200 dos juros do primeiro mês, mais 210 dos juros do segundo mês, né? Então, houve outro aumento, certo? Houve um aumento. Então, quando perguntar isso para vocês, o que você pode observar é que há um aumento, certo? Juros sempre vai aumentando o valor, né? Independente de ser juros simples ou composto, sempre vai aumentando o valor, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido melhor com essa explicação, com esse vídeo. Qualquer dúvida, é só me perguntar no privado.